EduCast. Está no ar mais um episódio do EduCast, porque toda conversa é uma aula, e a aula de hoje começa agora. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nos nossos canais, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, todos eles estão aqui na descrição do vídeo. Gostaria de deixar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Master: Sicredi, Goldnet e Supermercado Líder. Hoje vamos receber convidados muito especiais, Doutor Alex e Doutora Rosaima, que vieram de Cuba pelo programa Mais Médicos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, para a gente iniciar, a gente gostaria de entender um pouco mais qual foi, o estopim, para vocês participarem do programa Mais Médicos, virem para o Brasil. Quem começa? Você ou eu? Na verdade, o programa Mais Médico foi um programa que nós conhecemos através do governo de Cuba e desde o primeiro momento foi muito interessante porque em minha formação eu tive a oportunidade de estudar realmente com pessoal brasileiro, jovens que foram realmente do Brasil até a Cuba a estudar em nossa faculdade de medicina, e eu sempre achei muito interessante as histórias que eles contavam. Eles falavam que aqui existiam povos indígenas, que tinham uma cultura totalmente diferente da nossa, e por aí começou tudo. Já quando conheci o programa através do governo, fiquei muito interessado em como que devolver essa gratidão que eles transferiram para nós, e eu vim ao país que eles me tinham comentado que era um país tão maravilhoso, e ter a oportunidade de conhecer, de trabalhar, de ajudar dentro das possibilidades. E vocês se conheceram foi na faculdade mesmo? Eu e ela? Isso. Nossa história tem, nossa, na longa data. Não, eu conheci ela quando eu tinha 15 anos, ensino médio. Nós começamos a estudar juntos, e aí depois, mas não começamos a namorar tão cedo, não. Nós começamos a namorar quando estávamos, eu, primeiro ano de medicina, e ela em segundo ano da faculdade. Mas então conhecemos já tem uns anos. Mais de 30. Mais de 30. Por que você escolheu cursar medicina? Sempre achei interessante. E na minha família, eu tenho um primo que é formado em medicina, já maior que eu, e sempre achei muito interessante, sobretudo quando ele conversava, a satisfação que ele sentia quando ele cumprimentava algum paciente que ele conseguiu ajudar na saúde dele, e por aí começou tudo, entende? E aí eu me interessei, gostava de ler livros, às vezes ele deixava algum que outro livro perto ali, realmente eu começava a ler, achei muito interessante o corpo humano, como funcionava. Eu fazia meus experimentos com os animais, imagina. Mas por aí começou. E você, Rosane? Eu também tinha uma prima na família, agora tem mais gente que são médicos, mas nessa época tinha uma prima que também era médico e gostava, não? Uno gosta muito de ajudar o ser humano. A medicina em Cuba realmente era uma carreira em aquele momento muito bonita, y a la vez de ser bonita era algo que você aspirava, era uma coisa que você aspirava para ser médico, era uma coisa muito boa, ter um médico na família, você estudar medicina, você sabia que ia ter não era ni un futuro brillante porque realmente no era, en ese momento la medicina en Cuba no es nada mercantil. A medicina en Cuba es más porque você realmente quer ajudar, porque você deseja ajudar ao próximo. E me inclinei por essa parte. Não me arrependo, não. Vocês tiveram, assim, muitas dificuldades pelo processo do Mais Médicos, para poder vir para o Brasil? Ou é um processo, assim, mais fácil? Uai, quando em Cuba se faz uma seleção, ou ao menos inicialmente foi desse jeito, uma seleção de quais eram os médicos que poderiam realmente aspirar a participar no programa. Dentro dos requisitos que eles colocavam era ter uma especialização, a especialização de medicina e saúde e comunidade, além de, se você tinha uma segunda especialização, também ajudava, ter mais de 10 anos de experiência trabalhando como médico. Esses foram os primeiros requisitos que eles colocavam. E, claro, ter a disponibilidade
aceitação de participar no programa. Então vocês já eram médicos? Sim. Vocês já tinham formado Sim, bem quando antes? a doutora Rosaima formou no ano 2002 e eu me formei no ano 2003. Aí vocês vieram pra cá em 2014? 2014. 2014. Ela tinha realmente 12 anos de formada e eu 11. E exatamente o programa Mais Médicos, como que ele funciona aqui? Ele funcionava Como naquele funcionava? momento, quando nós chegamos aqui em 2014, você fazia essa escolha. Você fazia primeiro ficava aproximadamente uns 30 dias em uma das cidades mais importantes daqui do Brasil. Haviam várias sedes. Em esse lugar, você já fazia tipo nas provas, sobretudo português, que foi uma das coisas mais difíceis de você começar aqui a trabalhar. Fazia umas provas de português, você fazia umas provas de medicina, fazia tipo um treinamento em essa cidade. Mas a escolha para chegar aqui era feita pelo governo. Você entregava seus documentos, tipo um currículo, o governo avaliava quem eram as pessoas que tinham realmente condições para vir, e aí você vinha, passava aproximadamente esses 30 dias em esse lugar e depois você ia a ser ubicado nos lugares que precisasse. Você não escolhia o lugar era designado pelo governo. Aí eu fui para Matutina e a Alessai veio para Chiro. Em Matutina já havia outro médico que trabalhava no programa, mas era um médico brasileiro. E aqui em Chiro veio a Alessai e veio outra médica junto com ele. Foram os primeiros do programa. Aí ficamos 2014 até 2017. O programa funcionava em esse momento, nós não éramos médicos revalidados, em esse momento você funcionava mais em posto de saúde, você não podia fazer, por exemplo, plantão, você não podia trabalhar em hospital, mas em um posto de saúde você era um médico do posto de saúde e fazia o atendimento a semana toda. Fazia visita domiciliar, trabalhávamos na área rural e funcionava desse jeito durante esse tempo que nós tivemos. Se quiser falar com respeito ao pagamento, é muito certo. Pagávamos, recebíamos só o menos do 30%. O outro 70% ia para o governo. E assim ficamos durante 2014, 2015, 2016, 2017. 4 anos. Desse jeito. 3 anos e meio. 3 anos e meio. mais ou menos. 3 anos e meio. Foi 2014, fevereiro de 2014 até agosto de 2017. 3 anos e meio. Aí foi quando vocês voltaram pra lá. Aí Isso. terminou o contrato de trabalho, terminou com o governo. Eu voltei a meu país e lá permaneci uns 11 meses quando decidi retornar ao Brasil para me estabelecer e começar uma vida Aí vocês aqui no Brasil. podiam escolher voltar pra cá. Ah, Mais peraí. ou menos. A escolha sempre é pessoal. Ah, sim. Aí, quando você escolhe, quando você toma uma decisão na vida, você tem que trabalhar para alcançar, Com certeza. conseguir. Então, eu tomei a decisão de vir para o Brasil e trabalhei em base a conseguir isso. Nem todo el que pretende morar no Brasil consegue. Ao menos no meu país não é desse jeito, tá? No meu caso, eu trabalhava num hospital em meu país, eu especialista em terapia intensiva, trabalhava em um hospital terciário no meu país e foi um pouquinho mais complicado que eles me liberarem da área hospitalar para eu viajar. Mas, com o favor de Deus, deu certo e hoje estamos aqui. Se estabelecem aqui, né? A adaptação, né? A cultura, o idioma de vocês aqui é mais difícil ainda? Olha, o português e o espanhol têm muitas coisas similares, tá? Eles vêm do latim e realmente têm coisas muito similares. Quando vocês, ou nós, conversamos realmente, vocês o português e nós o espanhol, e começamos a conversar devagar, dá para entender 80% das coisas realmente que se conversa. Estou falando quando você inicia realmente a vida no Brasil. De fato, quando eu comecei aqui, tem algumas histórias engraçadas que eu posso comentar mais para frente, mas eu sempre falo, não, gente, como eu consigo entender o jornal? Das pessoas que falam no jornal, eu entendo tudo. Mas esses chilenos eu não entendo, gente. Eles falam e eu não entendo mesmo. Nossa Senhora.
Na minha primeira consulta, eu nunca esqueço. Até hoje eu sou muito amigo dessa pessoa idosa. Ele até tomo café com ele uma vez assim, quando coincidimos. E ele chegou na minha consulta, gente, e o primeiro que me falou é: Doutor, eu tô com a dor esquisita na cacunda. Gente, nada a ver, nada a ver. Eu não entendia isso. Porque no meu país, esquisito é algo gostoso, é algo maravilhoso. Quando a gente fala, A cacunda. o café está esquisito, o café está gostoso. Delicioso. Assim eu entendo. Trem, em meu país, trem é trem de ferro. Imagina um paciente me falar que tem um trem esquisito na cacunda. Nossa, foi, mas a gente se foi adaptando, conhecendo a gíria, conversando realmente com as pessoas mais caipiras, que são as pessoas que mais falam na roça. Doutor Popopó, doutor Espinela Caída, doutor Desandadeira. E uno vai conhecendo realmente o idioma do mineiro. O mineiro tem um idioma diferente. É diferente do português, com Mineiro certeza. é um português à parte. Mas agora vocês já pegaram, tem umas gírias também daqui dos chirenses. Ah, não. O uai, o trem. Não, Ai, isso. tem. Uai, trem. Sou. Sou. É. Esta primeira temporada foi oferecida por nossos patrocinadores Master: Sicredi, Goldnet Telecom e Supermercado Líder. Pelos nossos patrocinadores Ouro, Restaurante Top Grill, Academia Atenas, Drogaria Moreira Marques, Carina Beauty, Odontoface, Loja Top 10, Dr. Vinícius Januário Advogado, Dr. Wilson Júnior Harmonização Orofacial. Além dos nossos convidados serem internacionais, meu colega também veio de outro país. De onde você é, Vitor? Eu sou da Venezuela. Bom, Venezuela. Nós também tivemos a oportunidade de trabalhar lá na Venezuela, um país lindo também. No ano 2006, Rosaima, não foi? 2004 até 2009 e você depois... 2006 até o 2011, eu trabalhei na Venezuela, no estado do Táchira. Gente, tinha nem nascido. É. Nasci lá por 2008, na verdade. Sério? É, E não Você trabalhava, nasceu né? então, nós trabalhando lá, pois é. Você estava lá no Táchira? no Táchira. Não, eu tava em Eu Maturín. trabalhei em Fernández Feo, é um município que se chama Uhum. assim, também lo conhecem como El Piñao, que pertenece a la frontera ahí entre Venezuela y Colombia. Ahí la frontera, na região dos Andes. Eu trabalhei durante 5 anos e a doutora Rosaima também. Ela no período 2004, 2009 e eu trabalhei 2006 até o 2011 na Venezuela. Ah, no caso, vocês viajou junto. Rosaima foi inicialmente, ela começou a trabalhar em 2004, eu estava recém-formado e estava fazendo minha primeira especialização. Uma vez que eu terminei minha primeira especialização, que foi durante 2 anos, eu viajei junto para o país e trabalhamos junto lá até que ela engravidou, tá, de nossa filha, nossa adorada filha, e ela retornou ao país e eu fiquei trabalhando. Aí, no caso, ela nasceu, foi lá na Cuba, né? Nasceu. Sim, sim, ela engravidou realmente na Eu engravidei Venezuela na e Venezuela, nasceu em mas ela nasceu em Cuba Cuba. e agora morando no Brasil. É a Naila, né? A Certo. Naila. A Naila. Ela veio pra cá, ela tinha quantos anos? A Naila veio antes de alfabetizar-se aqui. Naila chegou aqui com 5 anos, ainda já ia na creche, mas ainda não sabia nem ler nem escrever. Aí ela ficou aqui um período de uns 3 meses, e em esses 3 meses ela foi na escola. Já nós estávamos pensando em morar aqui, e fizemos um teste para ver como que ela ia, como ela se enturmava, como iba a ser o idioma, se ela iba a aceitar, não. Aí depois, quando já voltamos, a Naila já estava com 8. E até hoje já está aqui com nós. Depois desses 8 anos, Ela ela se não adaptou voltou. mais fácil que vocês? Com o idioma? Por exemplo, com Porque o ela aprendeu a escrever idioma, aqui, né? uhum, com o idioma ela se adaptou muito melhor. A Naila, você escuta falar ela, a Naila não tem sotaque nenhum. Ninguém fala para ela. Quando você chega a qualquer lugar, todo mundo fala: você não é brasileiro, não é? Mas a Naila não. A Naila, ninguém pergunta para ela que não é brasileira. Tem que estar falando com nós para que alguém saiba que ela não é brasileira. Enquanto... Mas o sotaque, aprender, muito, pero muito melhor quando você é criança. Com Nada a certeza, ver. Ela- Com certeza. O problema também existe, não? É que ela se alfabetizou aqui, tá? Então, quando você começa seus primeiros ensinos, seus primeiros passos realmente no aprendizado, você começa na língua portuguesa, você se desenvolve melhor. Além que cientificamente,
Las crianças que mudam de idioma ou que começam a falar um idioma com menos de 8 anos, elas perdem o sotaque de nascimento, tá? Eles perdem totalmente o sotaque. Já depois dos 8 anos, não vou falar que é 100%, mas existe a probabilidade de um 98%, talvez, de que você não perde o sotaque. Você chega ao Brasil, por exemplo, nós chegamos aqui já eu tinha 36, 37 anos. Então, já aí é muito difícil, você tenta e por muito não perde sempre o sotaque. Você sempre, quem conhece o português, quem é nativo do país, sempre vai perceber, assim como vocês percebem quem é de Bahia, quem é de Rio de Janeiro, porque tem uma fala diferente, eles também percebem quando você não é brasileiro, porque o sotaque muda totalmente, muda. E bom é que vocês dividiram, né, a cultura, né? A Cuba e a Venezuela, assim, em relação à cultura, alimentar, essas coisas, é muito diferente? Tem suas diferenças, igual que o Brasil. Tem suas diferenças, mas o arroz, feijão e a carne tem em todas partes, tá? É verdade. Mas a Venezuela gosta muito da arepa, igual que vocês do pão de queijo. Mas é diferente, muito diferente. Inclusive, até dentro da mesma região de Venezuela, as comidas, as culturas são diferentes. Eles gostam muito de... ai, como é que se chama? Que eles fazem, que colocam... Qual? Tipo, Cachapa? não, tipo na sopa, mas Caldo não é de, sopa. caldo de ovo. Esse que se faz por Caldo de manhã, ovo? que colocam a ferver água, colocam cebolinha, umas batatinhas e depois colocam o ovo. Esse é muito bom para Na parte ressaca. dos Andes, esse é o café da manhã. A arepa, a conhecida arepa venezolana, e o caldo de ovo pela manhã. Sei. A Não, mas aí primeira vai- pessoa lá que acorda, coloca a panela, o água a ferver e... Mas aí varia de região. É. É que nem aqui, o pão de queijo, mas de Minas, no caso. É, mas específico de Minas. É. Isso. Lá a gente comia mais era a cachapa, que é aquela lá da massa de milho. Você já comeu, né? Não sei. A cachapa, sim. Não, demais. Muito Mas lá gostoso. como se chama? No Táchira, você não tinha muito acesso à la cachapa, era mais arepa. Arepa é o quê? Arepa é... Que falou o venezolano. Que te explique Quem lo melhor que para es explicar arepa. que Que te é explique lo que es bonito? É arepa. arepa? Arepa, mesmo. arepa. Se chama Arepa. arepa. Eu comi hoje de manhã, inclusive. Ó, Arepa? é uma massa de milho. Já comeu dumplings? Dumplings? Eu não tô nem sabendo. Dumplings? Dumplings. Não. Não? Tá difícil de explicar. Explica, Victor, Ó, para ela. Uma massa de, É uma de massa milho. de milho. Aí você faz ela em forma de círculo, bem bonitinha. Você torra ela de um lado do outro. Você coloca manteiga, muita manteiga. Você coloca queijo, ou ovo, ou carne, frango. Presunto. Fica desse tamanho. Isso é um café da manhã. É, Uma bomba. Café da manhã. Uma bomba esse é o gostosa. café da manhã. Você vê. Bem reforçado? Bem né? reforçado. Tipo, tem que acordar cedo demais pra comer um trem desse. Tem algunas que son asadas y otras que son fritas. É. Igual que el biscoito frito de vocês. Isso. Tem unas que son asadas, Uhum, es sim. un poquinho mais saudável. E tem outra que é frita. Biscoito frito mesmo. Mas vocês preferem a culinária daqui ou a da Cuba? Ah, não. A culinária da Nossa, Cuba, a não. culinária da Cuba. É como perguntar É. realmente quem você gosta mais, de sua mãe ou da mãe de seu esposo? Ah, Então. Complicado. Não, Parece entendi. muito. Parece Parece. muito a culinária. Tem Só muitas que coisas tem algunos temperos, por exemplo, que nós usamos, que vocês não usam. Nós usamos muito comino. Aqui, geralmente, vocês não usam comino. Não é uma coisa tão típica. Vocês usam mais pimenta. E eu não sabia nem que era pimenta. Não, nunca na vida colocava pimenta em nada. Agora eu gosto. De fato, eu tive uma história também. Eu acho que eu sou um cara que me acontecem muitas coisas, né? Tô vendo. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu entrei para o Espírito Santo, eu comecei o curso de português, eu fiz ele realmente em Guarapari, nas praias de Guarapari, lá em Espírito Santo. Posterior a isso, eu viajei para Pernambuco, Recife especificamente, lá fiquei também durante uns 15 dias em um curso e tive a oportunidade de também trabalhar em Maranhão, Santa Inês de Maranhão. E estando em um hotel, eu residia realmente em um hotel, no café da manhã, eles foram lá e me perguntaram, doutor,
Não, não foi no café da manhã, desculpa, foi no almoço. Doutor, você quer a comida quente ou você quer a comida fria? Gente, claro que eu não queria comida fria, hein? Eu queria comida quente. Gente, que erro tão grande. Jesus Cristo. Quando eu coloquei a primeira colher de comida na boca, a sorte foi que tinha uma Coca-Cola frente a mim. Tinha pimenta sem dor. Pimenta. Depois eu fiquei sabendo que quando perguntam em essa região que come muita pimenta, que a comida é quente ou fria, a comida quente é pimentado. Pimentado. É. Surpresa. Levou surpresa? Não, nunca mais. Eu não gosto nem de comida quente. É que me perguntam, não, eu quero a comida gelada. Mas quente eu não quero. Não. Não. Lá mesmo, Poucas e boas. lá mesmo a pimenta é normal. Lá na Venezuela é normal a Em pimenta. Cuba, não. Em Cuba, a pimenta praticamente não forma parte. A pimenta, existe a plantinha da pimenta, mas a gente não, nossos pais, nossos avós não usam nas Não comidas, é normal. tá? De fato, a maioria de nós, por exemplo, minha filha tem alergia de pimenta. E porque em Cuba, nossos pais sempre nos ensinam até ficar longe dessas plantinhas, porque a pimenta que existe em meu país, a que eu conheço, talvez existem outras, mas quando você tem contato com elas, ela é muito, muito picante. Ela é capaz de fazer desenvolver episódios de alergia quando você tem contato com ela. Então, não é tão frequente. Aqui, pelo que eu he percebido, tem várias pimentas. Tem umas pimentas que são mais suaves, menos picantes, como para falar de algum jeito, e tem outras que são um pouco mais fortes. Mas em meu país, não existe essa cultura, entende? Não existe. Então, as pessoas não têm conhecimento muito de lo que é a culinária com a pimenta, tá? Já isso fica mais para o México. Você que me está falando que na Venezuela, eu também não tive oportunidade de usar a pimenta no Táchira, também não tive muito acesso, talvez porque como eu não gostava, nunca la procurei. Mas Cuba não tem essa cultura. Se assusta com meu pai, ele pega direto da plantinha e come assim, ó. Não, isso eu não pensava. Se eu fazia isso, eu inchava tudo. Não, isso não. Nunca pensei nisso. Essa travessura, não. Como vocês já atenderam, assim, em muitas regiões, né? Não só aqui em Tiros, no Brasil, né? Na Venezuela, na Cuba. Vocês acharam que aqui em Tiros tem alguns atendimentos mais simples do que em outras regiões com respeito. maiores? O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 123 anos de história. Em Tiros, vem construindo relações e fortalecendo a comunidade. Aqui, qualquer pessoa pode se associar, seja física ou jurídica. Estamos presentes para apoiar sua empresa, o agronegócio e sua vida financeira. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Supermercado Líder, você encontra tudo em um só lugar. Hortifruti sempre fresquinho, padaria com aquele pão quentinho que dá água na boca, açougue com carnes selecionadas, atendimento de confiança e uma floricultura encantadora para presentear alguém especial. Qualidade, variedade e um atendimento que faz você se sentir em casa. Aqui, o cliente é sempre prioridade. Nós conhecemos vocês. Conhecemos vocês porque estamos aqui há mais de 15 anos e vocês também conhecem a gente. Nós começamos abraçando alguns sonhos e hoje nós sonhamos juntos com cada um de vocês que fazem parte disso com a gente. E nós vamos continuar por aqui, sempre levando o nosso melhor para dentro da sua casa e te recebendo de portas abertas na nossa. Goldnet Telecom, nossos planos se encaixam nos seus. Em Tiros tem alguns atendimentos mais simples do que em outras regiões com respeito. maiores? Simples, não sei quando você fala de simples. Agora, a cidade, he trabalhado mais em Matutina que em Tiros. Mas gostamos muito de Minas. Há que falar as coisas boas. Ele falou da culinária e não falamos que gostamos da culinária cubana, mas também gosto muito da culinária de Minas, muito gostosa.
Mas enquanto a população de Minas em geral é uma população muito acolhedora. E nós fomos, todo mundo até te pergunta, e por que vocês voltaram para a mesma cidade? Nós gostamos muito do povo, o povo nos recebeu muito bem quando trabalhamos no posto. Eu tenho pacientes que gostam muito de mim, eu gosto muito deles. A população nos aceitou muito bem, a população tanto de Chiro como de Matuchina. É uma população muito educada. Não sei se será por ser pessoas mais idosas, por ser talvez pessoas de sair menos, pessoas que ficam mais em casa. Mas eu gostei muito e a Alessai também. Nós gostamos. De fato, hemos tido oportunidade de trabalhar em outros lugares. E eu sempre falo, mas eu gosto de Matutina, eu gosto de Chiro também. Mas eu gosto muito de Matutina. Não, É. vocês, na conversa, vocês me perguntavam como foi nossa adaptação realmente aqui no Brasil. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito, muito, muito mesmo a gente se adaptar rápido foi a oportunidade de ter trabalhado e morado aqui no município realmente, tanto era um município de Matutina, mas era sempre, além de trabalhar em Matutina, sempre morou aqui em Chiros. O povo de Chiros te acolhe como se você é família. Eles te fazem sentir que você é família. Em nenhum momento você se sente que é estrangeiro. E eu acho que isso te ajuda muito. E porque nossa cultura em Cuba, os filhos de nossos amigos são nossos sobrinhos, tá? Então, até aí nós chegamos. Então, aqui em Chiros é mais ou menos desse jeito. Mais ou menos desse jeito. Então, a diferença não foi tão grande. E eu te vejo muito bem acolhido. Eu me sinto realmente como parte de vocês, de fato. Parte da comunidade. Tive realmente el honor de receber realmente el ciudadano honorário realmente do município, cidadão chirense, tem 2 anos, não sabe? E foi uma coisa maravilhosa, porque eu acho que eu sou um cubano chirense. As pessoas falam, olha o cubano chirense, uai, trem, mas foi muito bom. Brasil é maravilhoso, mas Chiros. Eu entendo. Chiro é Chiros. Tiros é diferente, né? Chiro é diferente. Chiro é diferente. Não, Eu mas acho foi que- isso, ajudou muito para nós voltar. Realmente nos sentimos muito bem, fomos muito bem acolhidos, como fala a Alessai. Agora, enquanto atendimento, como em todas partes, você tem atendimento mais complexo e tem atendimento mais simples. Quem trabalha mais na emergência é a Alessai, ele enfrenta mais emergência. Chiro é uma cidade bem movimentada. A emergência não é aquela emergência que todo mundo pensa, Chiro, uma cidade pequena, mas aqui acontece muita coisa. O fato de ter muita zona rural, de ter muita fazenda afastada de lo que é o centro de Chiro, aqui acontece muito acidente. A emergência realmente é uma emergência que ninguém imagina, só que trabalha na emergência sabe tudo o que pode É acontecer. que não imagina, né? A área rural é muito grande. E então, ter um município com uma área rural tão grande favorece que o atendimento também fique um pouco mais complexo. Mas o trabalho é um trabalho bom. Nós gostamos, senão não tuviésemos em Chiro. Não, e o panorama de saúde, como a doutora Rosana falava, o panorama de saúde é muito movimentado. E Chiros não fuge realmente também desse desenvolvimento e desse panorama de saúde. E como já eu tinha falado para vocês, eu tenho 11 anos realmente trabalhando e morando em Chiros, e a saúde de Chiros há 11 anos atrás, a prevalência de doenças, a prevalência de complicações, a prevalência de eventos, de emergências, ha mudado muito. O Chiro de 11 anos é o Chiro de hoje. Tá? Talvez porque os fatores de risco han aumentado, talvez porque a população ainda não tem uma alimentação saudável, às vezes também por o aparecimento de novas doenças. Por exemplo, ninguém esperava a pandemia do Covid. A pandemia do Covid foi uma surpresa desagradável para todo mundo, não só realmente para o Brasil, para o mundo inteiro. O Covid foi um golpe muito forte e para o qual não estávamos preparados. E posterior à Covid,
ficaram sequelas com as que todo dia a gente tem que lidar. Então, o estado de saúde da população ha mudado muito, tá? Porque tem muita influência. É por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, gente, as pessoas temos que fazer o mais certo. Alimentação, atividade física. Gente, temos que fazer a alimentação e atividade física. Temos que seguir as orientações dos médicos. Por exemplo, mulheres, assistir realmente a fazer o controle realmente de preventivo. Tá? Homens, maior de 50 anos, também se acompanhar. Por quê? Porque a saúde muda muito. E você percebe realmente que a expectativa de vida do ser humano cada dia aumenta. Mas junto con la expectativa de vida, la lógica indica, si una persona consigue tener una expectativa de vida de 80 años, tiene 80 años para desenvolver complicações. Então, mientras mais idoso você consegue ser, maior probabilidade de aparecer doenças crônicas. Então, temos que nos cuidar. E aqui em Tiros tem muito idoso, né? Tiros, Matutina tem também um porcentagem muito alto de população idosa, porque Tiro tem uma coisa que a população jovem de Tiros tem que migrar do município à procura de estudos, à procura de trabalho. Então, quem fica para trás? E talvez não para trás. Quem fica em Tiros? As pessoas que já têm sua vida, as pessoas que têm uma idade mais avançada, pessoas aposentadas. Eu, em brincadeira, sempre falo, Tiro e Matutina é uma cidade de aposentado. Por quê? Porque a força laboral maior, a gente migra a procurar, porque o emprego é pouco. Em Tiros, em Matutina, nas cidades pequenas, não tem esse crescimento de empregos. E eles também, os jovens, né, não têm esse interesse em permanecer aqui ou abrir algo aqui na região, né? Exato. Porque eles pensam que não vão ter esse crescimento, essa oportunidade, igual tem em outras cidades, por exemplo, Patos, né? Que é maior, que quase todo mundo muda pra lá, né? Pra estudar, fazer uma faculdade. E aí, quando cresce lá, vê que tem uma oportunidade melhor de crescer futuramente, né? Aí, talvez seja por isso que Tiros seja mais deixado de lado. Porque eles não dão essa oportunidade pra Tiros crescer. Porque Tiros é uma cidade economicamente, assim, bem ativa. Bem antigo. Por conta, né, igual vocês falaram, da zona rural, né? É. O agro aqui também é bem forte. Então, que já deixa a comunidade, assim, cheia de oportunidades. Mas aí, como eles não dão essa apreciação, né, por Tiros, não querem se adaptar aqui, abrir algo pra eles mesmos, pra oferecer, né, empregos pra outras pessoas, essa mente, assim, mais empresarial, né? Mas Tiros, com certeza, é um dos melhores lugares pra ficar. Eu penso igual. E não é porque você está aqui, eu penso também que Tiro é o paraíso do Brasil. Aqui é calmo demais. Muito bom. calmo. É muito bom. Graças a Deus, Você hein? consegue achar Amém. de tudo. Faz espaço de tudo, você acha aqui. É verdade. Quase tudo. Quase Quase tudo. tudo. Mas, Quase como tudo. Tamiri fala, eu acho que a Tiro lhe está faltando isso, tá? Maior oportunidade para as pessoas jovens. E não só maior oportunidade, providenciar atividades que chamem a los jovens, entende? Sim. Eu acho que isso vai ajudar muito, até em desenvolvimento psicológico das crianças, entende? Criança e adolescente. Atividade que não seja só festa, que não seja só churrasco, tá? Sim. Tem outras atividades que a gente A vida é mais pode que isso. desenvolver, exatamente, atividades que se podem desenvolver em nossa vida, que ajudem de uma forma construtiva, tá? Porque muito Nossa. fechado não é bom. Você para pra perceber se a maioria dos adolescentes não, jovens, sair da cidade, vai sobrar mais idoso do que jovem. É a população E- envelhecida, né? Envelhecido. Qual que vai ser o futuro da cidade, no caso? Aí, um pouco complicado. Mas é porque, por exemplo, o Vitor também gosta aqui de Tiros igual eu. Eu não tenho essa visão de mudar daqui. Eu quero me estabelecer aqui e abrir alguma coisa aqui. Mas nem todos pensam assim, Todo mundo não pensa. em oferecer, tipo, por exemplo, abrir alguma coisa de emprego pra poder trazer mais gente pra cidade. Não, não vai ficar aqui, porque aqui é uma cidade pequena. E eles só pensam em algo grande, né? Sempre algo grande. Não que aqui possa se tornar algo grande, sabe? Eu já tenho essa visão que Tiros um dia possa crescer mais. Se a gente der, né, essa oportunidade pra ela. Claro. E tem que ver muito realmente com o perfil profissional que você escolhe, entende? Sim. Se você escolhe um perfil profissional relacionado ao agronegócio, maravilhoso. Tiro
te vai oferecer emprego. Agora, se você tem um perfil diferente, já as coisas ficam um pouquinho mais restringidas, entende? Porque tem empregos, tem profissões que em Chiros não tem esse grande desenvolvimento. Mas os chilenses, e me incluyo aí, temos que ir pensando em como aumentar realmente as oportunidades em Chiros. Como a Tamiri fala, eu fico muito orgulhoso da fala dela, que ela está falando e pensa, eu quero ficar em Chiros, eu quero ver meu município crescer, eu quero investir em Chiros. Então, isso é muito bom, tá? Porque se a gente deixa para trás nosso pedacinho de terra, isso, final, tá bom. A Carol investindo aqui, né, no Colégio Educar e tudo. No caso, foi aqui, né, que eles me ensinaram, né, a valorizar a cidade como ela merece. Agora a Carol tá dando uma oportunidade melhor pra escolinha, né? Pra antiga alegria de saber, né? Que eu cresci aqui na escola e, assim, ver ela se tornando grande igual tá hoje, trazendo novos alunos, é gratificante, né? Porque ver que você cresceu na escola e ver que ela continua, né? Perpetuando até os dias atuais. E melhorando. É verdade. Sempre. Então, assim, dá um engajamento a mais, né? Pra cidade. Para as pessoas terem um interesse de ficar aqui, de permanecer aqui, talvez até estudar aqui, não ir pra fora estudar, né? Porque tendo uma escola melhor, algo mais valorizado, assim, que possa ter... Porque tem muita gente que preza, né, pelo ensino de qualidade, quer fazer uma medicina da vida, né? Tem que ter essa base, né? E pra base ser boa, a gente tem que ter professores bons, uma escola boa, né? Pra gente ter um incentivo a mais. Mas, mudando um pouco, vocês falaram, né, que na pandemia vocês trabalharam aqui. Aí eu não tive a oportunidade de perguntar. Mas, quando tava nos casos muito sérios, assim, tava no auge da pandemia mesmo, vocês ficaram aqui em Tiros ou vocês foram ajudar em outras regiões? Eu fui chamado realmente a trabalhar no estado do Pará. O governador do estado do Pará, exatamente, Helder Barbalho, fez um chamado a apoiar a saúde realmente na época de pandemia no estado de Pará. E eu trabalhei na UTI, na unidade de terapia intensiva do Hospital Abelardo Santos, em Icorací, em Belém do Pará. Trabalhei aí durante 6 meses. Posteriormente, quando começou a diminuir o número de casos de Covid, passei a trabalhar no município de Juruti, que é uma ilha, forma Então, na pandemia parte... você não ficou aqui. Não, durante a pandemia ainda eu não tinha revalidado, e a oportunidade de trabalho surgiu no estado do Pará. Então, além de não ser revalidado, decidi me incorporar, ajudar na medicina no estado do Pará. E lá fiquei trabalhando 2020, foi? Foi 2020? Foi 2020. 2020 até, bueno, um ano. Trabalhei durante um ano no estado de Pará. E a senhora, a doutora? Eu não trabalhava em esse momento. Ah, tá. Aí... Então você não participou Não, eu trabalhei, comecei a trabalhar em do auge do 2021. vírus? Já estava, hubo una segunda onda del COVID, mas já foi uma segunda onda mais Leve. tranquila, mais leve. E na época da pandemia mesmo eu não trabalhava. Nós chegamos aqui em 2018 e para poder incorporarnos havia que fazer a revalida. Aí nós começamos a estudar para fazer a prova de revalida. Em 2019 fizemos a primeira parte, que a revalida tem 2 partes, tem uma parte teórica e uma parte prática. Sim. Aí fizemos a primeira parte, aí depois já a Alessai trabalhou lá, realmente na pandemia, mas fizemos a segunda parte e aí eu comecei a trabalhar em Matutina. Trabalhei em Chiro na época da dengue, que não sei se foi igual ou pior que a pandemia, mas foi bem triste. Foi muito Foi quando também. tava bem longe também. Foi Nossa, eu muito. peguei e tava crítico. Tava Foi. naquelas dengue hemorrágicas mesmo, muita gente pegando. Aí também foi bem, o trabalho foi bem forte aqui. 2022 nessa foi um época. ano difícil realmente para o Muito. município com a dengue. E você foi pro Pará? Não. Doutor Alex? Não. A Alessai Só foi você que sozinha. foi. Qual que foi o caso mais difícil que vocês teve que enfrentar? Você me pergunta em minha vida profissional ou durante a pandemia? Durante a pandemia. E na vida profissional também. Eu não gosto de falar muito da época de pandemia, porque eu resumo que foi muito triste, tá? Teve muitas Nunca, mortes. nunca, e Deus permita que nunca volte a acontecer uma coisa como essa,
mas o Covid nos pegou de surpresa e uma surpresa nada agradável. Eu te posso dar mais ou menos um dado, sem abundar muito, porque de verdade eu não gosto de muitas coisas tristes, mas em um plantão de 12 horas, ter que intubar 14 pessoas e ver morrer 6, 7. E em um turno, um plantão de 12 horas, em um hospital inteiro, morrer 30 pessoas de Covid. Entende? Isso é uma coisa muito triste. Receber pacientes caminhando e em poucos minutos essa pessoa ter morrido. Então, a Covid é uma coisa que nos deixou uma marca nada agradável, tá? Dou graças a Deus que superamos essa fase e que nunca mais volte. Mas a pandemia foi algo Ser médico tem muito. isso. A parte Vocês psicológica. pegaram Tá. Covid? E o Não. pior, e uma das coisas que o mundo, não o Brasil, o mundo não estava preparado para isso. Não estava preparado para isso. De fato, uma das pilares mais importantes no tratamento da pandemia, porque o Covid, como vocês sabem, atingia o sistema respiratório principalmente, a insuficiência respiratória. Então, insuficiência respiratória, um dos pilares mais importantes é a ventilação mecânica. Para que você me entenda, e as pessoas que me estão ouvindo entendam melhor, é o suporte ventilatório com aparelhos quando a gente não consegue respirar espontaneamente. Então, isso tem um custo elevado e o mundo não estava preparado para isso. Não tínhamos recursos suficientes para enfrentar essa pandemia. Do E tamanho talvez que foi, né? do tamanho que foi. E isso contribuiu também a muitas das complicações que aconteceram. Em relação à vacina em si, que foi a vacina mais rápida que já teve. Muitos anos, assim, de dengue, né? Décadas. Olha, E demorou um tempão. a vacina foi algo bom. Não, como médico, eu te posso falar que a vacina foi boa. Mas também te tenho que falar que para criar uma vacina, para surgir uma vacina, precisa uma série de etapas. Esse processo leva um tempo. Vamos a falar de 5, 6 etapas. Agora não te posso falar todas elas, mas precisa de um estudo bem aprofundado para conhecer complicações, para conhecer coisas a favor, coisas em contra, para tentar Os testes, né? estilizar maior exatamente os testes. Mas na época de pandemia, todo era para ontem. Então, se teve que agilizar muito o processo e talvez hoje ainda os investigadores continuem avaliando quais são as complicações dessa vacina, se teve Meio que efeito os testes colateral. foram nós, né? Entende? Mas a vacina foi boa. A vacina foi boa. Ajudou a estabilizar, Porque, né? exatamente, porque conseguiu parar realmente o número de falecimentos que tínhamos no país. Então, a vacina foi boa. Lo que foi uma vacina que precisou de emergência. Foi algo emergente. Que precisava mesmo. Ninguém estava preparado. Ou era arriscar ou continuar Ou perder. realmente, tudo. ou perder tudo. Então, eu acho que foi muito boa. Como médico, eu te falo que foi boa. De fato, eu fui um dos E elas primeiros eram no 3, estado de né? Pará. Elas eram 3, né? Eram 3 tipos de vacina. O Brasil Tive muitas. teve muitas vacinas. Cuba tinha um tipo de vacina. O Brasil tinha também outros tipos de vacina. Tá? Em O Cuba, mundo por exemplo, inteiro era só diferente. fizeram vacinas diferentes. Isso. E assim, no geral, agora sem ser da época da pandemia, do caso mais difícil, sem ser dentro da pandemia. Para um médico falar de um caso mais difícil é muito complicado para uma experiência de tanto tempo. Uno tem coisas que te marcam, não? Tem coisas que te marcam. Por exemplo, assim específico de um caso não te posso falar, mas com o desenvolvimento que tem a saúde, que é muita, eu considero que a saúde em Brasil toda é muito boa. O SUS é muito importante, é muito bom. E chega até aquele lugar mais pequenininho que você não imagina. Minas é privilegiado, porque quando você sai, você vê, Alex, aí mesmo tem experiências de Pará, que quando você escuta essas coisas, você fala, não tem jeito disso acontecer. E acontece.
Mas Minas é um estado que tem um desenvolvimento em saúde muito bom. Em qualquer município mais pequenino você encontra 2 postos de saúde. Matutina mesmo é uma cidade de 3.000 e tantos habitantes, tem 2 postos de saúde, com médico, com uma equipe completa, com saúde bucal, com tudo. Mas atualmente ainda você encontra coisas que não deveriam acontecer. Você encontra pacientes que nunca se han feito, por exemplo, um exame de preventivo, um Papa Nicolau, tendo saúde perto de casa. Você encontra pacientes, não sei se por uma questão de vergonha, porque a paciente, sobretudo a mulher, tem muita vergonha de ir a fazer um preventivo. E hemos tido casos de pacientes que vão a fazer um preventivo, quando a paciente chega, a paciente já tem um câncer, paciente jovem, paciente mais nova, paciente de 50 anos, de 45 anos. Quando a paciente chega, já tem um câncer em que você não consegue fazer muito por ela e a paciente falece. Por coisas que realmente são preveníveis, por coisas que realmente você sabe que tem muito recurso para você fazer. E que não E procura, essas né? são coisas que realmente você fala, nossa, não deveria acontecer. Porque realmente são coisas que não deveriam acontecer. Assim, falarte de um caso específico, eu trabalho menos em emergência. Sempre tem coisas que pegam muito, acidente em criança, é uma coisa que realmente te abala muito. Mas pacientes assim, com câncer, que falecem, que vão muito rápido para óbito, sabendo que são coisas que você pode evitar, essas são coisas que sempre te marcam muito. E aproveitamos a oportunidade de falar. Realmente eu acho que é muito importante para todo mundo, tendo ou não tendo doença, tendo ou não tendo sintomas, de ir no médico para fazer pelo menos uma vez no ano um check-up. A mulher fazer seu preventivo, fazer sua mamografia, que são exames que têm ao alcance, o paciente tem a possibilidade de fazer e o paciente não aproveita. Sim. Que aqui fornece, né, pra eles, né, pelo SUS. Exatamente. Doutor Alex e doutora Rosema, né, a gente viu também que o infarto agora em jovens está sendo uma coisa, assim, muito atual. Vocês sabem explicar, talvez, o que impactou, né, de ter aumentado esse infarto em jovens, por que está acontecendo, se tem algo, né, para poder prevenir? Bom, realmente o infarto é uma doença crônica que acontece muito em pacientes que têm fatores de risco. Fatores de risco como qual? Pacientes que são sedentários, pacientes que fumantes, pacientes que têm alguma doença crônica como diabetes, hipertensão. E acontece muito em aqueles pacientes que realmente nunca vão a consultar, aquele paciente que tem um colesterol alto, que tem um triglicerídeo alto, que não sabe como é que está, porque realmente nunca faz uma consulta de rotina. O infarto, quando acontece em pacientes mais jovens, o desfecho é pior. Paciente mais jovem tem mais probabilidade de ir a óbito que um paciente idoso, por uma questão já de la anatomia desse coração. Em um paciente idoso, o coração tem muito mais veias e artérias colaterais, É e mais em um forte paciente também? não, é muito mais fraco, e em um paciente jovem, esse sistema colateral praticamente não está desenvolvido. O sistema colateral do coração se vai desenvolvendo com o tempo. Por isso que geralmente um paciente infartado jovem, geralmente são pacientes que podem ir a óbito. Agora, na atualidade, se ha visto muito que coisa? Consumo de muito energético, uso de muito cigarro eletrônico, e tudo isso é fator de risco para doenças cardiovasculares em geral, não só para infarto, para hipertensos, para ter arritmias, para ter qualquer tipo de cardiopatias. E vou a falar mais. Paciente vai a fazer um treinamento, quer começar a bombar, a entrar na academia. O paciente não se faz um pré de nada. Ele não se vai e faz uma medida da PA, não sabe como está a frequência cardíaca, não sabe nada de sua saúde e começa a tomar um pré-treino. Assim, desse jeito, sem orientação nenhuma. E esse paciente começa a tomar um pré-treino e esse paciente pode infartar, porque o paciente não sabe quais são as O condições de... pré-treino é como se fosse um energético também? O pré-treino tem muita composição que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a pressão arterial. O pré-treino tem cafeína, tem guaraná e um monte de outros elementos que podem aumentar frequência cardíaca, pressão arterial. Se você não sabe as condições que você tem de saúde, você não pode começar a tomar um pré-treino
para você bombar, para você rendir mais en aquele exercício físico. Então, lo que você vai achar que vai ajudar, não sempre ajuda. Não é igual a creatina, né? Não, não é a mesma coisa. A creatina é outra coisa. Mas então, falando de la parte de infarto, que eu vou deixar um pouquinho mais para Isai, que é mais a especialidade dele, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Além de você fazer exame periódico, de você ter uma vida mais ativa, que não é que você tem que ir à academia, porque essa é outra coisa que é errada. Só você fazendo caminhada, uma caminhada bem feita, por 30 minutos, 3 vezes por semana, já você está contribuindo a você não ter uma vida sedentária. Você tendo uma alimentação saudável, você evitando o consumo de álcool, que é bem alto também na cidade, porque aqui se consome álcool de segunda a segunda. Você... Deu uma pausa. Essa é uma coisa que se acostuma muito a ter aqui em Chiro. Aqui eu falo, aqui boteco nunca para de ter trabalho. Quem trabalha em boteco tem trabalho demais. Então, são coisas que você deve de você tratar para você não levar a isso. Na atualidade, se vê que a mulher consome mais álcool que o homem, praticamente. Você vê que tem tanto mulheres como homens em um boteco. E a mulher, por o fato de igualar-nos ao homem, consumimos a mesma quantidade de álcool que o homem. Jovem começa a consumir mais álcool, começa a consumir cedo. Muito cedo. Aqui não tem festinha de 14, 15 anos que não se consuma algum álcool, Tá virando cultural, alguma né? bebida. Está virando cultural, exatamente. Então, são muitos pequenos detalhes que você deve de tratar e que estão contribuindo a que esse infarto aconteça em pessoas mais novas. Você quer falar? É interessante, não? Vocês mencionar o tema do infarto, porque as doenças cardiovasculares, dentro de las que está incluida realmente los infartos, las anginas de peito, que son las dobles forte no peito, los AVC, accidentes vasculares encefálicos, elas são a primeira causa de morte no mundo. Não só no Brasil, no mundo inteiro, a primeira causa de morte prácticamente é as doenças cardiovasculares. Então, a ideia é prevenir essas doenças cardiovasculares. E por isso, la saúde, es decir, los profesionales de la saúde y la población tienen que saber y tienen que trabajar en base a prevenir esos factores de risco. ¿Cuáles son los factores de risco? Los principales, hay muchos, mas voy a hablar de los principales. Sedentarismo, obesidad, hábito de fumar, alcohol, diabetes, hipertensión. Para que tengan una idea de esos factores de riesgo que mencioné, 6 tienen factores de riesgo que son modificables y tienen otros que no. Hipertensión. El que es hipertenso. ¿Qué tienen que hacer? Cuidar y acudir a un buen tratamiento de la presión arterial. Un paciente hipertenso tiene que tener un control bien sistemático de su presión arterial. El paciente diabético tiene que mantener su normoglicemia. Es decir, controle de la diabetes. Así evitan complicaciones de la doença. Hábito de fumar. Eso es un factor modificable. El hábito de fumar, la población tiene que saber que fumar, nada. Álcool, cero. ¿Tá? Porque a gente fala, não, mas eu estou bebendo cerveja sem álcool. Isso não existe. Cerveja, todas têm álcool. En un menor o mayor porcentaje, todas têm álcool. De fato, um dado curioso, se você bebe 6 cervejas sem álcool e você vai ao bafômetro, que é o que faz a polícia quando te para, dá positivo. Então, não tem cerveja sem álcool. Não tem. E outro fator de risco, sedentarismo. Gente, atividade física. O ideal, no mundo ideal, seria fazer atividade física de 40 a 60 minutos 5 vezes por semana. No consegue 5, 3. Lo que no debería acontecer es 0. Y muchas veces, en la correría do dia, la gente no hace ejercicio físico. ¿Tá? Cigarro. Voltamos ao cigarro. La población hoy, sobre todo la población joven, tiene una idea, un conocimiento errado referente a cigarro electrónico. Eu quero que vocês saibam, sobre todo vocês que são jovens, um dado curioso. Um vape equivale a 10 a 15 cigarros normais. Um vape? Sim. Então, o dano que
Você escuta muito os jovens, não, o vape não faz dano. Gente, não, é todo errado. Um vape equivale a 15 cigarros. Então, Caramba. cigarro não é bom nenhum. Álcool, zero. Alimentação saudável, gente. Porque a mistura de sedentarismo, pouca atividade física, alimentação gordurosa e diabetes e cigarro são os 4 fatores de risco piores para as doenças cardiovasculares. Alguém me poderia perguntar, bom, doutor, o que eu posso fazer além da prevenção? Como eu poderia agir se acontecesse algum evento com suspeita de doença cardiovascular? Gente, o primeiro é procurar um médico. Se você sentir os principais sintomas, dor no peito, adormecimento de um braço, cefaleia, dor de cabeça, tonturas, imediatamente providenciar um médico. Porque o que acontece muito na população? Que às vezes deixam para depois. Doutor, você escuta muito. Eu lhe pergunto, e quando você começou com a dor? Não, doutor, já tem 6 horas que eu comecei com essa dor. E por que você não procurou atendimento? Não, doutor, eu achei que ia melhorar. Não, gente, é errado. O tratamento do infarto, por exemplo, depende muito o êxito, tá? Estou falando, o bom resultado do tratamento do infarto depende muito do tempo. E tem Mientras as mais frequências rápido, também, né? Tipo assim, você sente um dia, no outro já não. Aí no outro volta a dor. sim, mas no caso do infarto é uma dor bem característica, é uma dor realmente superior a 15, 20 minutos, mas como lhe comentava, procurar atendimento médico o mais rápido possível ajuda muito no desenvolvimento do sucesso do tratamento do infarto. Por quê? Porque não é o mesmo você tratar um infarto com menos de 1 hora de ter começado a dor que tratar um infarto depois de 4 horas. Para que tenham mais ou menos ideia, por que acontece um infarto? Ou ao menos, a gran maioria, por obstrução de artérias. Obstrução de artérias. Se obstrui o passo de sangue a um tecido, que neste caso é o coração. Se essa artéria está obstruída e não deixa passar sangue, mientras mais tempo demora a artéria obstruída, maior quantidade de músculo cardíaco, coração morre. Tá? Então, se você procurar atendimento médico rápido e você conseguir desobstruir a artéria, menos quantidade de músculo cardíaco morre. Tá? Então, procurar atendimento médico. Controle das doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, eliminar o hábito de fumar, eliminar o sedentarismo, ter hábito de atividade física, são coisas que vão a garantir uma melhor saúde. Gente, realmente é muitas coisas, né? Muitas formas de se prevenir, né? Que muita gente nem dá atenção pra isso, né? A alimentação, igual que você falou. Essas comidas superfaturadas, né? Que às vezes tem um nome até bonitinho, tipo aquele salgadinho equilíbrio, mas de equilíbrio não tem nada, né? Não, é interessante. Eu recentemente terminei a pós-graduação em cardiologia e eu também não conhecia. Eu aceito que eu também não conhecia. E eu tive uma professora de São Paulo, que ela veio a Belo Horizonte a dar umas aulas sobre cardiologia para nós. E ela nos apresentou um aplicativo que de fato eu tenho aqui no meu telefone. É um aplicativo, desculpa, que você lê o que é de los alimentos y ahí te fala cuál es realmente el tenor calórico y la realidad do alimento. É engraçado. Esse dia eu fiquei muito curioso. Eu terminei, saí da aula e fui para o mercado. Fui lá e peguei um pacotinho de salgadinho. E eu li aí tudo o que tinha. E falei, deixa eu ver. Quando eu coloquei, gente, veneno. Salgadinho, de fato, quando foi a reunião da escola equipe, foi quarta-feira, eu fui à reunião. Qual o nome do aplicativo?
desrotulando. Eu tenho ela aqui, depois Aqui vou solta passar um. para você. Pode. Tá? Porque é muito interessante, muito interessante. E o diretor da escola me comentava, doutor, eu gostaria de falar muito hoje sobre alimentação. Porque ele percebe que os meninos da escola, os pais mesmo, estamos incentivando uma alimentação que não é saudável. Quais são os alimentos que levam os meninos à escola? Salgadinho, Que é mais refrigerante, fácil de Mais comprar, fácil. porque é o né? mais fácil, entende? Ninguém te leva realmente um ovo, ninguém te leva uma fruta, entende? Porque o mais fácil é ir ao mercado, comprar salgadinho. Eu falo para a Naila. Naila me fala, pai, compra lanche para mim. E eu falo, o que você quer? Às vezes eu testo ela, o que você quer? O que é o que ela me pede? Salgadinho. Eu quero salgadinho, Refrigerante. refrigerante. É isso. Então, no ensino médio, geralmente você vê uma coxinha e uma energético Monster de manhã. E estamos falando de uma filha de 2 médicos. Que é exemplo. Não, é algo engraçado, mas não é, não. Imagina uma filha de 2 médicos, que esta conversa que estamos tendo com vocês hoje, ela escuta a diário. Umas vezes porque é com ela, outras vezes porque é com paciente através do telefone. E além disso, ela percebendo todo dia o exemplo, ela não. Ela vai para salgadinho e refrigerante. É ruim, mas Olha o trabalho tão Ele é importante bom. que nós temos para frente. E que todos temos que trabalhar por isso. Tá? Coca-Cola, Venezuela. Te voy a mencionar, ya aproveitando Víctor que es Venezuela. ¿Sabe la Coca-Cola? ¿Para qué uno de los usos que se le da a la Coca-Cola en Venezuela? É engraçado, mas não é. Para desentupir os vasos. Você coloca a Coca-Cola no vaso e o vaso fica branquinho. Agora, já Imagina pensou? se a Coca-Cola é capaz de fazer isso em um vaso encardido. Imagina que faz em nosso estômago. Meu Deus. É o veneno mesmo. Veneno? Pior que a gente quase nem bebe. Veneno? A gente quase nem bebe Coca-Cola. a gente tem Eu um lembro dente de eu lembro de um amigo meu venezuelano que ele realmente ia a beber coca e ele colocava 2 dedos de Coca-Cola e o resto ele colocava água. E eu falava, pero que coisa? Porque eu gostava da Coca-Cola. Eu falava, gente, que esquisito, como vai fazer isso? Coca-Cola e água. Pai, mas no final ele não estava errado. Tá? Ele realmente estava colocando, diminuindo o tenor do dano realmente que fazia essa Coca-Cola. Então, Coca-Cola, gente... Aí era muito- melhor só água, né? É melhor água. Água. É saudável. Mas agora, em visão assim de futuro, vocês planejam ficar aqui? Ou vocês querem voltar pra Cuba? Ah, por enquanto não. Por enquanto pensamos morar aqui, ficar aqui um tempo Chips mais. é bom, né? Nós gostamos muito de tiro, como já me falava anteriormente. E por enquanto nosso planejamento é ficar aqui. Com certeza. Vocês querem deixar algum recado pra quem tá assistindo a gente? Eu acho que falar sempre de saúde é algo importante, além de que já hemos falado de muitas coisas, não? Falamos de nossa vida, de nossa trajetória, mas eu acho que poderíamos depois, mais para frente, comentar sobre outras coisas que também são importantes, sobre saúde, que a população precisa educar-se sobre muita coisa de saúde. Tem vezes que tem até falta de conhecimento de muitas coisas que são boas para a saúde, que tem até no alcance dele, que tem perto deles e que a população não sabe. Então eu acho que poderíamos vir outro dia e Com fazer Uma nova entrevista. uma nova entrevista sobre algo mais, talvez, voltado mais para a saúde. Sobretudo para a prevenção. A gente gostaria, né, de agradecer, né, por vocês compartilharem, né, as vivências de vocês, a trajetória e algumas dicas, né, também, né, do que a gente pode ou não fazer, não Ter comer, né. compartilhado conhecimento médico para nós. Estado aqui com a importante. gente. E é muito gratificante para nós, na verdade. Nós que agradecemos o convite, somos muito gratos a você, a Carol, a escola em geral, e gostamos muito de ter compartilhado a experiência com vocês. Vocês- Espero que o Victor e Tamires, a partir de hoje, não tomem mais coca, hein? Não, eu já Zero não bebo coca. refrigerante. Graças a Deus. Comigo era pra Pepsi. Hum. Tô brincando, tô brincando. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores Master: Goldnet, Sicredi e Supermercado Líder.
aos nossos patrocinadores Ouro, Restaurante Top Grill, Academia Atenas, Drogaria Moreira Marques, Carina Beauty, Odontoface, Loja Top 10, Dr. Vinícius Januário Advogado e Dr. Wilson Júnior Harmonização Orofacial. E aos nossos patrocinadores Prata, Mutari Agência, Estúdio Tamires Campos, MS Chocolateria, Bar Portal, Daniela Fantasias e Papelaria Fofa, Poliana Calçados, Cassinho Automóveis, Viva Bem e Jade Energy. Gostaria de convidar, nossa diretora Ana Carolina, para ela entregar para vocês, um presente, para vocês lembrarem da gente, do nosso podcast. Muito obrigada a vocês pelo carinho de aceitar nosso convite. E uma lembrancinha, a entrevista de vocês foram enriquecedora, trouxe muita informação pra gente. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Se você curtiu nosso episódio, não se esqueça de enviar para mais amigos para que eles também possam entender do assunto sobre a saúde, terem mais conhecimento. Vamos levar o nosso EduCast de tiros para o mundo. O EduCast é um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiências. As opiniões, relatos e declarações apresentadas ao longo dos episódios são de responsabilidade exclusiva de seus respectivos autores e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do Colégio Educar, de sua direção ou da equipe de produção. O conteúdo tem caráter informativo e educativo, prezando sempre pelo respeito, pela ética e pela diversidade de ideias.